Muito obrigado, caro Dom Januário. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pedir-vos desculpa pelo atraso. Estive numa aula, estava a ouvi-lo, numa aula de epistemologia, no primeiro ano. E estava a ouvi-lo sobre o pensamento, não é? E estava-me a lembrar de um livrinho do israelita, do Amos Oz, Contra o Fanatismo. Cuja primeira frase, tomei nota aqui, porque já não me lembrava exatamente se ela era assim, e era, é assim. É do judeu. Como é que se cura um fanático? É a primeira frase, é uma pergunta. Como é que se cura um fanático? É um livrinho pequenino, se calhar há por aqui à venda. Como é que se cura um fanático? E é difícil, é uma coisa difícil de curar. Estava aqui a ouvir, tenho ouvido o Henrique, tenho grande apreço por estas pessoas que aqui estão, pela Hilda, por tanta perseverança nesta guerra da paz. E estava a ouvir o Dom Januário, que tenho ouvido noutras ocasiões, e lembro-me sempre do Hegel, até por ser a esta hora, a coruja levanta ao final da tarde. Ora bem, o que eu vos queria dizer, não tenho assim grande coisa para vos dizer, que vocês não saibam, porventura até melhor do que eu. Eu acho que a guerra que está em curso, as guerras que estão em curso são várias, são muitas. Eu hoje estava a falar com uma colega minha que está aqui presente, não é? Mas olha, não te esqueças de falar do Darfur, e não te esqueças da guerra civil na Etiópia, e não te esqueças do Iémen. E nunca mais acaba a lista. Nunca mais acabava a lista, não é? A gente, entretanto, acabou o almoço antes da lista. Mas com números que ela, aliás, me mostrou, a Alexandra Figueira, que está aqui presente, uma colega minha da universidade, sobre aquilo, sobre esta história, esta guerra entre Israel contra os palestinianos, contra os palestinos, melhor dizendo, 6.400 mortos do lado palestino, 308 do lado israelita, entre 2008 e 2023. 152 mil feridos do lado palestino, 6.300 do lado israelita. Bom, as guerras são assim. Como é que, eu ia dizer os meus colegas jornalistas, mas não, vou dizer assim, como é que o jornalismo, que é uma coisa diferente dos jornalistas, chama a isto? Conflito no Médio Oriente. Está resolvido. Conflito no Médio Oriente é a forma ascética pela qual nós podemos tolerar o silêncio, a indiferença, tudo o que é mau do lado para o qual a gente não quer olhar. Chama-se um conflito no Médio Oriente. Conflito na Ucrânia. Há um conflito. Há lá um conflito. Há uns vizinhos que parece que se zangaram uns com os outros. E, portanto, o que se passa é isto. Passamos a assuntos mais alegrinhos, não é? E estava a ouvir as vossas intervenções. Houve um tribunal internacional sobre o Iraque, no qual participei, sim. Não é? Com gente também de variadíssimos aspectos, de Freitas do Amaral ao Carvalho do Silva, não é? Na altura, em que eu intervim, ao lado de um irmão muito saudoso, José Mário Branco, que nos deixou em 2019 e que assim, a gente tratava-se por irmão e, portanto, era assim uma coisa de grande peso sempre que falo. E muitas vezes penso assim, o que é que o José Mário acharia disto? Não é? Há duas coisas que eu normalmente penso. Uma era de Dinis Machado. Qual é o lado cómico disto? E a outra é de José Mário. O que é que o José Mário acharia disto? Não é? E, porque são visões de poetas, não é? Ora bem, estava aqui a ouvir a visão ligada ao pensamento da parte do Dom Januário, não é? Que é um assunto que me é muitíssimo caro, por dever de ofício, e estava a pensar nisto, no fanatismo, naquilo que impede que o homem, que é aparentemente o único bicho dotado de linguagem, isto é, de símbolo, não apenas de sinais, mas de símbolos, tendo a gente a linguagem, porque é que somos o único bicho que mata sem ser por medo nem por fome? E estava a ouvi-lo falar sobre o medo dos finlandeses, o medo dos suecos, compreendo. E estava a lembrar-me de um outro homem que tem tido um contributo muito importante no esclarecimento desta questão, o general Carlos Branco, que falava um dia destes sobre uma coisa espantosa e que a gente também não tem essa noção.
ele foi oficial de ligação entre os países da NATO e a Rússia durante uma fase da sua vida profissional, militar. Ele dizia, teve muitas reuniões com estes generais de que se fala agora, não é? O Ministro da Defesa, o Shoigu, aquela gente toda. E havia uma coisa que quando a gente falava da NATO via-se que eles tinham medo. Medo. Ora bem, o medo é um grande propulsor. Foi pelo medo que chegámos até aqui, no bom sentido, e é pelo medo que a gente se vai daqui. Porque o medo é aquilo que leva as pessoas a fazerem aquilo que não fariam em circunstâncias normais, não é? Claro que a gente sabe que isto aqui não é uma questão de pessoas, isto aqui é uma questão de... é como na máfia, não é nada de pessoal, é só um business, não é? E quando a guerra começa, a moral já acabou há muito tempo, como diz muito bem o Matos Gomes, o Coronel Matos Gomes, é porque a moral já acabou há muito tempo e não vamos aqui encontrar, digamos assim, assuntos morais. Apesar de tudo, é muito curioso ter ouvido as vossas intervenções e vejam como o nosso mundo está às avessas. A gente liga a ideia de paz a uma utopia. Caramba, é o princípio. A nossa finalidade é a paz. Não, o princípio é a paz. Se não houver paz, não há mais nada. Isto é o princípio das coisas todas. Ora bem, as boas e as más. De maneira que, ainda pegando no geral Carlos Branco e no jornalismo, uma noite desta estava a ver televisão, não vivo sozinho, sim, grande senhor. Estava a ouvir Carlos Branco e o Carlos Branco estava a expor as suas razões, etc. E estava a dizer até uma coisa que quem tem conhecimento histórico sabe que isto faz algum sentido, faz sentido, não é? A Ucrânia efetivamente não tem uma existência nacional, não é um Estado, sabe, como o Estado português, não foi. É uma zona de passagem disputada pela Rússia, pela Polónia, a própria Polónia disputada pela Alemanha, pela Rússia, enfim. É assim as zonas de passagem, a gente está aqui numa extremidade e temos sido relativamente poupados por causa disso, mas as zonas de passagem são assim a história da Europa, é a história de ladrões, a quem a gente chama reis e que roubaram pedaços de território uns aos outros e a gente estuda isso como a história das monarquias. Não, foram ladrões que roubaram pedaços de território. Sendo nós o continente civilizado, tivemos o maior período de paz entre a Segunda Guerra Mundial e o bombardeamento humanitário sobre o Kosovo, na Jugoslávia. 45 anos. O que faria se fôssemos selvagens? Não é? Ora bem, isto leva-nos a inverter, a necessidade de inverter os fundamentos do discurso. O Carlos Branco estava a explicar isto, coisa, aliás, esta negação da existência da Ucrânia, do Estado ucraniano, etc., que era defendida, pasme-se, em 2014. Eu nunca defendi isso. E é também a primeira vez que vou dizer isto em público. Eu vivi em Kiev. Vivi em Kiev em 1980, na União Soviética, em 1980, 81. E sei das tricas, vamos dizer assim, vamos chamar-lhes assim, entre os russos e o passado recente de uma boa parte dos ucranianos, que hoje é, aliás, enaltecida e saudada como heróis nacionais. Bandaristas, etc, etc. Bom, mas isso é relativamente secundário. Quem defendia esta tese de que a Ucrânia nunca existiu e defendia com uma veemência e uma violência com que hoje defende o contrário, era o professor Azeredo Lopes. Um homem com quem eu coincidi muitas vezes na televisão, um homem sensato, um homem que pensa bem, com uma tese de doutoramento monumental sobre o direito à autodeterminação dos povos, professor da Universidade Católica, e que me surpreendeu agora com este deslate, com esta parvoeira geral sobre a Ucrânia. Porque uma coisa é a gente ver uns assalariados que vão melhorar um pouco a sua posição à custa da guerra. Toda a gente quer fazer isso e, portanto, se vierem mais uns tostões e umas colocações em virtude daquilo que eu digo na televisão, melhor para o orçamento lá de casa. Uma coisa é essa gente, outra coisa é o Azeredo Lopes. Há responsabilidades intelectuais nas coisas, não é? Mas entre este grupo grande dos irresponsáveis, lembro-me de uma moça, da moça que estava lá, não me recordo quem era ela, que se vira para o Carlos Branco e diz assim: ai, olha que eu nisto visto a camisola do Ocidente. Ora, a moça era jornalista. Sabe, vestir uma camisola, pode jogar para a Seleção Nacional. Vai jogar futebol. E eu fiquei, era a pivô do telejornal, lá da CNN, não sei como é que a mocinha se chama, é uma mocinha nova, portanto, ainda dizem estes disparates, rapidamente vão ortopedizar, não é? Isto é ortopedia. Mas ela vira-se para o Carlos Branco e ele responde: pois eu visto a camisola da paz. E lembrei-me de uma coisa que eu costumava dizer acerca de um conflito, de uma guerra, sim, de baixa intensidade, como se chama, conflito dos bascos, sobre os quais escrevi muito, não é? Em que
a dada altura percebi que só os generais é que fazem guerra. É que fazem a paz, peço desculpa. É preciso ter feito a guerra para saber o que ela dói. Para querer fazer a paz. Eu percebi muito bem a afirmação do Carlos Branco. Quer dizer, eu visto a camisola da paz. Uma semana depois disto ter começado, a entrada dos russos na Ucrânia, a gente fez aqui uma sessão, não é? E tive o gosto de lá poder estar com a Hilda e com outras pessoas, com outros companheiros, nisto, não é? E isto é a luta pela paz. Isto é a luta pelo começo das coisas, não é? Custa-me ver, eu sei, o maior espetáculo do mundo não é o circo nem o futebol, é a violência. E sei que estamos todos um bocado embrenhados e envoltos no espetáculo da violência, não é? Também sei que se a gente sacudir as páginas de um livro de história e caírem todas as que têm violência, só ficamos com a capa na mão. Só fica a capa. Não é? Como diz o Yoshi Armando em Filósofo Basco. É verdade. Mas caramba, é preciso insistir. É preciso insistir. É preciso insistir. Não é por aquilo que a gente diga aqui que se vai fazer paz ou guerra. Não é? Eu acho que a paz já esteve mais longe no teatro de operações que é a Ucrânia, onde os ucranianos dão o sangue e a terra e onde a gente dá armas e dinheiro, não é? Dá, não. Vende. A gente não, os A gente não. A gente, estou-me a referir aos da camisola. Estou-me a referir aos da camisola. Do Ocidente. Os da camisola que a mocinha vende. Dão-lhe camisolas a ela, armas, ou dizem que dão armas, não é? E parece-me que há um esgotamento à vista das operações militares, e espero que assim seja na Ucrânia, o mais rápido possível. Mas a guerra está noutro sítio. A guerra é hoje a guerra de uma ordem que se está a construir, parece-me a mim, à escala mundial, e isto eu tive a sorte de ver cair 2 impérios. Estou agora a ver cair o terceiro. É sorte, tenho 60 anos, já vi 3. Onde é que isto vai parar, não é? Não, vi cair o nosso com grande alívio, não é? Vi cair com muita preocupação o Império do lado de lá, no leste, com muita preocupação, e justificada, aliás, pelo que aconteceu a seguir. E agora estou a ver, com muita preocupação, mas também algum alívio, a queda do Império Americano. Claro que um império, quando cai, os tijolos caem em cima da cabeça das pessoas, sobretudo daquelas que não têm boné, não é? Das que não usam boné, como é o nosso caso, e o caso dos povos. A responsabilidade pela guerra é a responsabilidade máxima de um dirigente político, penso eu. Não há outra, não é? Seja a guerra da miséria, a gente tem 500 mil crianças que comem uma vez por dia. Aqui em Portugal, não é? As escolas ficam abertas, algumas escolas no mês de agosto, para os miúdos que poderem ter uma refeição. 500 mil, não é? Temos milhões de velhos a morrer sozinhos em quartos, amontoados, ou a ficarem nos hospitais que não têm para onde ir, ou mortos pelas terceiras demasiadas que nos descobrem. Isto é guerra. Essa é guerra, grande guerra. Eu ligo muito à guerra pela paz, porque é a primeira guerra. É a guerra primeira. Sem paz a gente não consegue resolver as outras. A gente ouve fantasias, a gente ouve coisas delirantes nas televisões. E eu estava a ouvir o presidente da Zelensky dizer que agora é que está bom, que vai construir uma indústria militar de drones que vocês não querem saber. Não vai haver cão nem gato que não venha cá comprar um drone à gente. Não, pensamos, pronto, sabem, é como a história das 1001 noites, a Sherazade tinha sempre que inventar uma história para o Sheik não lhe cortar a cabeça. Isto parece essas histórias. São cada vez mais infabuladas. E o triste papel da chamada comunicação social, que não é nem comunicação, é social, é profundamente social, é psicopata, claro, sociopata, não é? E não é comunicação, porque aquilo é propaganda. A propaganda não comunica. A propaganda impinge. São coisas diferentes, não é? Como se fosse muito relevante aquilo que nos impinge. De facto, não é relevante, não é? Os russos têm, por exemplo, sobre isso uma posição que é: a gente convosco, a gente lá para vocês não fala. Digam o que vocês quiserem. Não é? É um erro. Deviam falar, não é? E quando falam, pode ser que haja interesse em ouvir aquilo que eles dizem, mas que não seja porque não se consegue dialogar se não ouvirmos o que o outro disse. Então a possibilidade do ouvir, que é hoje um bem altamente escasso, ouvir, é hoje talvez o primeiro, a coisa mais imperiosa, a gente ser capaz de ouvir. Porque o barulho
é como o medo. Onde há barulho só pode haver outra coisa, mais barulho. Onde há medo só pode haver mais medo. Não é? E foi preciso muita coragem, tem sido preciso muita coragem. É curioso a gente dizer isto 50 anos depois de 25 de Abril. Muita coragem para, agora no entanto, mas aqui há um ano ou dois, para aparecer a defender a paz. Há um ano? Há um ano. Há um ano, caramba. Qual dois? Um ano e meio, para a gente aparecer aqui a dizer, é preciso parar com isto. Ai, mas os russos, condenam lá os russos, pronto, condenam. E depois vão presos, é? Até porque se está a dar um fenómeno. Tal como a Covid foi aproveitada para grandes experiências de psicologia de massas, agora entra, agora sais, agora 15 minutos, agora 25, agora ficas em casa, e toda a gente... É possível fazer-se isto. É possível. Foi demonstrado que continua a ser possível. Fez-se isto no princípio do século XX, está-se a fazer no princípio do século XXI e funciona. Mas a Covid tinha um aspecto, é que dizíamos desrespeito diretamente, a gente podia morrer, não é? A gente não sabia. Agora, aqui lá longe, são eles que morrem, não somos nós, não é? Sim, e não tem sido possível montar o mesmo dispositivo. Tem sido tentado. É um dispositivo absolutamente manipulatório, condicionador e feito por gente fundamentalmente condicionada. Isto é, gente de camisola vestida e de alma despida. Camisola vestida e de alma despida. Portanto, eu creio que a gente precisa de um bocadinho de um suplemento da alma, de um certo suplemento da alma. Precisamos de estar aqui juntos, não para acabar com a guerra na Ucrânia, mas para saber que a alma não desapareceu. E acho que não tenho mais nada para dizer. Foi muito bom.